Isaac Asimov foi um dos maiores e mais influentes autores de todos os tempos. Apesar de todos associarem sua fama à ficção científica, ele escreveu praticamente sobre todas as áreas e, além de escritor, tinha uma outra profissão que adorava, a de bioquímico. Como bioquímico, ele publicou dezenas de artigos científicos e seu conhecimento nessa área influenciou muito suas obras. Peguemos uma de suas obras mais clássicas, The Caves of Steel. No Brasil, uma das traduções ficou como Cavernas de Aço. Neste livro, Asimov descreve um futuro onde as cidades se cercaram em colossais domos de metal, que proporcionam um ambiente mais do que propício à vida, além de garantir a segurança de seus cidadãos. Uma coisa que pouca gente repara nessa obra é no que consistia a alimentação dos habitantes, que, segundo o autor, era feita basicamente de diferentes formas de leveduras e apenas isso. Mas levedura não é o que faz cerveja e pão? As pessoas comiam cerveja e pão? Vamos então à difícil tarefa de definir um termo não científico cientificamente. Pense no termo levedura ou fermento para a ciência, como são os vermes. Verme é o nome popular dado a praticamente qualquer animal de formato alongado, quase sempre visto como nojento. O problema desse nome é que ele reúne vários animais num só grupo que não faz sentido nenhum do ponto de vista biológico. Afinal, minhocas são bem diferentes de padeomintos. Com as leveduras, o problema é parecido. Espécies distantes umas das outras ficam juntas com uma mesma designação. Ao pensar no nome levedura, lembramos de alimentos e bebidas que usam na fermentação. Se formos esmiuçar ainda mais o termo, podemos dizer que são fungos unicelulares fermentadores de alimentos. A intenção aqui é conhecer um pouco mais sobre esse gigantesco. Nós, seres humanos, somos seres eucarióticos. Isso significa que nosso DNA é protegido dentro da célula por uma membrana, o que nos separa dos procariotos, seres que não possuem essa membrana. Todos os animais são eucariotos, mas vocês já pararam para pensar no grupo mais próximo dos animais? Bom, esses são os fungos. Segundo o livro Microbiologia de Brock, os animais e fungos se separaram há aproximadamente 1,5 bilhões de anos. E, mesmo assim, até recentemente, acreditava-se que os fungos eram plantas diferentes, mesmo eles sendo muito mais animais diferentes, ou nós sendo fungos diferentes. Você escolhe. Somos tão próximos a esses organismos que o grupo dos animais junto aos fungos e alguns organismos unicelulares dá origem a um supergrupo com um mesmo ancestral comum chamado Opisthoconta, onde todos os organismos pertencentes a este grupo possuem flagelos em algum momento de sua vida. Mas eu não tenho flagelos. Nunca se esqueça do espermatozoide. Então, até aqui aprendemos que os fungos estão bem mais próximos de nós. Vamos agora focar neles. Existem vários grupos de fungos. O maior ser vivo do planeta é um fungo do gênero Armillaria, que vive no estado norte-americano de Oregon, possuindo impressionantes 3,8 km de comprimento. E, diz a lenda, é uma iguaria culinária deliciosa. Mas os nossos organismos são bem menores, na ordem de 7 a 12 micrômetros de comprimento. Leveduras costumam ser descritas no geral como um grupo de micro-organismos unicelulares com reprodução assexuada na forma de brotamento ou cisciparidade, desenvolvendo o processo de fermentação alcoólica. O problema desse conceito é que ele é muito vago e admite muitas exceções, além de não caracterizar um grupo específico. Nesta descrição, podemos colocar bactérias, por exemplo. Ok, agora já vimos que é bem problemático caracterizar esse grupo. Vamos escolher uma definição e assim delimitar um grupo. Dentro dos fungos, existe uma classe que se reproduz por brotamento, gemulação ou cisciparidade. Ou seja, é uma forma de reprodução assexuada a partir da membrana do organismo, onde ocorre a formação de uma estrutura denominada gema, que conforme a nutrição for acontecendo, dará origem a um novo organismo. Esse grupo é chamado de Saccharomycetes. E é aqui que encontramos a nossa famosa e querida Saccharomyces cerevisiae. Mas focar nela seria mais do que injusto, afinal é um grupo super diverso. Atualmente são 12 famílias, sendo que a família do fermento de pão pode conter até 23 gêneros distintos e as espécies não param de aparecer. As Pichia, por exemplo, são um gênero ainda pouco estudado, presente em queijos e ótimos no metabolismo de nitratos, muito útil na biologia molecular para expressões de proteínas. A
a espécie Pichia pastoris. Além disso, algumas espécies, ao que tudo indica, se aproveitam de pessoas com HIV para se instalar no organismo e infectá-lo, sendo assim um patógeno oportunista. Falando em doença, quem nunca ouviu falar da candidíase? Pois então, o gênero Cândida também está por aqui, dando origem a uma das DSTs mais frequentes em todo o mundo, além de também ter patógenos oportunistas. Outro gênero pouco estudado e que vem ganhando bastante interesse industrial e comercial é Brettanomyces, já que suas leveduras são acidogênicas, produzindo grandes quantidades de ácido acético, muito requisitado pela indústria de bebidas e alimentícia no geral. Cervejas das escolas belgas, como Alambique, consideram o sabor característico dado por esse fungo como uma qualidade, ao passo que outras escolas veem a presença dessas leveduras como um contaminante. Eu sei, é muita informação, mas acho que é um pontapé inicial para você começar a buscar mais informações sobre esses seres microscópicos que estão presentes em praticamente todos os ambientes da Terra, terrestre, aéreo e aquático, e que são nossos parceiros do dia a dia. E se você pensa que esqueci do Asimov, não esqueci. Já pararam para pensar por que Isaac Asimov, um bioquímico e escritor genial, escolheu as leveduras como um alimento para um futuro alternativo da humanidade? Justamente por sua genialidade. Primeiro, ao colocar as leveduras como uma fonte de alimento e não se limitar a um grupo específico como eu fiz, ele cria uma gama de possibilidades imensa para que seus leitores possam teorizar sobre o que ele quis dizer com levedura. Segundo, que atualmente se estuda bastante o uso de leveduras de cerveja, dentre outras, como alimento para gado e para pessoas, por sua alta quantidade de nutrientes e proteínas. E, no livro, tais organismos eram cultivados em bioreatores, de forma simples, locais onde as condições são perfeitas para você criar o organismo perfeito para o fim que você bem entender. Então, se alguém precisasse de uma levedura rica em proteínas, lá estaria. E outra capaz de sintetizar determinadas vitaminas, lá estaria. Outra que é rica em determinado aminoácido, lá estaria e assim por diante. No fim, Asimov usou de uma generalização que nós mesmos criamos para criar um alimento universal e, por consequência, generalista. E se você analisar de uma forma mais crítica, verá que ele criou uma sociedade que vive em um bioreator e ele trata a própria humanidade como leveduras, criadas em um ambiente perfeito e desempenhando papéis determinados sem nem sequer saberem de seus propósitos. Então é isso. Tudo de bom pra vocês e respirem fungo!